confuso com essas coisas, assim, então. Ok, ok. Es solamente pedirle permiso a É, Plinio. é só a minha primeira confusão, eu já começo me confundindo, assim, não... Ok. mas tá bem. Bueno, lo primero es, me disculpo, voy a hablar en español, todavía no me animo a hablar en portugués. Bueno, primero agradecer muchísimo a Rodrigo por, por el convite, por la invitación. Bueno, con Plinio me parece que Plinio, además de alguien muy generoso con respecto a estas discusiones y estos temas y la divulgación del pensamiento de Porcia y el modo de investigar de Porcia, Plinio realmente es quien ha generado una red internacional, iberoamericana, ha impulsado la red. Así que bueno, también creo que estos eventos fortalecen la idea de que esto es una comunidad de discusión e ir incorporando a los más jóvenes, aunque nosotros somos jóvenes, digamos, somos los primeros jóvenes, a esta comunidad de discusión que se va ampliando y que efectivamente puede incorporar a quienes no se dediquen exclusivamente a estudiar autores así llamados escépticos. Así que celebro que el coloquio también tenga intervenciones de otros autores, como Leibniz, por ejemplo. Me parece que puede ser muy fructífero la discusión. Lo segundo es realmente agradecer por recibir a mis alumnos en Aracayú, en la ciudad, en la universidad. Están, por lo que sé y por lo que veo, están muy contentos, están muy bien. Así que sé que va a ser muy provechoso a nivel intelectual, personal, y bueno, quedan ellos tres a disposición también para seguir generando estas redes de investigación con Córdoba y con Argentina. Yo voy a compartir pantalla. Espero que con esto sea un poquito más sencillo seguir mi presentación. Como dijo Rodrigo, yo tengo tengo intereses amplios con respecto a mis investigaciones. Fundamentalmente yo comencé con Wittgenstein, ha sido mi primer amor filosófico, aunque primero comencé con Hume y pirronismo, pero después Wittgenstein me atrapó, y cuando logré combinar escepticismo con Wittgenstein y pirronismo con Wittgenstein fue cuando, bueno, hice mi doctorado. Muchas de mis investigaciones están vinculadas a esas temáticas. Pero de un modo más reciente, y a partir de muchas discusiones que hemos tenido con Rodrigo, pero especialmente con Plinio y algunas lecturas sobre Porcia y Vogelin especialmente, surge la idea de un neopirronismo contemporáneo, es decir, pensar en qué posibilidades en la filosofía contemporánea, en el contexto de la filosofía contemporánea actual, es posible el desenvolvimiento de una filosofía pirrónica. Ese neo tiene que ver con que es contemporáneo, pero que retoma algunos elementos del escepticismo pirrónico, al menos de sexto empírico. Cuando uno dice pirronismo dice muchas cosas, pero en general quienes nos dedicamos a estos temas, nuestra fuente de estudio son los textos que se conservan de sexto empírico. Lo que me interesa plantear para hoy es un texto con el que trabajé hace algunos años en una presentación en Natal y estoy terminando de darle forma para una publicación, y es repensar la relación entre escepticismo y lenguaje, pero no tanto en términos de un problema, de una teoría del significado, no tanto el problema semántico del lenguaje, sino pensar más bien la relación entre filosofía
y lenguaje desde una perspectiva escéptica, desde una perspectiva neopirrónica. Para eso me gustaría comenzar con cómo clásicamente se pensó el problema del lenguaje para la filosofía, la relación entre pensamiento, lenguaje y mundo. Uno lo podría plantear así en términos bastante clásicos. No es un problema contemporáneo, es un problema que uno puede encontrar en la filosofía clásica, medieval, moderna, claramente. Pero para iniciar la discusión, lo que me interesa es recuperar un autor del siglo XIX, de principios del siglo XX, sobre todo por la publicación de su obra que se da a principios del siglo XX, que es un autor no tan conocido, aunque citado por Wittgenstein, eso hizo que se conociera un poco más, y bastante conocido en crítica literaria, sobre todo por una recepción muy temprana en Argentina a través de Borges. Y lo que me interesa de Mauner es cómo replantea la relación de un poco el tema general del coloquio, que son los límites del lenguaje y los límites del conocimiento. Mauner se plantea como un autor escéptico y hay una fuerte relación entre lenguaje y conocimiento. Elegí comenzar con este autor porque hay una reciente traducción al portugués del año pasado de varias entradas de diferentes obras de Mauner, contribuciones a una crítica del lenguaje, el diccionario y un texto final que es un artículo de Mauner sobre su propia filosofía, un resumen de su filosofía del año 22. La traducción es bastante buena, es un libro accesible y está en portugués, ¿no? Está en Brasil. Entonces, aprovechando eso, decidí retomar este viejo artículo que tenía. Entonces dice Mauner en el diccionario, tomo la cita en portugués, que espero sea más sencillo para seguirme. La idea de que la filosofía hay que pensarla en términos de una teoría del conocimiento, es el modo de hacer filosofía después de Kant, va a decir Mauner, y toda teoría del conocimiento es crítica del lenguaje. Lo que va a decir Mauner es, a Kant le falta una crítica, y esa crítica es la crítica del lenguaje, ¿no? Si ven, entonces hay una relación no tanto de pensamiento, lenguaje, mundo, sino más bien filosofía, lenguaje, conocimiento, ¿no? La perspectiva de Mauner reinterpreta el problema clásico, porque finalmente lo que va a decir es que no hay acceso al mundo, no hay acceso a la realidad, y esta empresa filosófica de plantear el conocimiento del mundo a través del lenguaje, en realidad resulta imposible, porque el lenguaje es siempre figurativo, el lenguaje es siempre metafórico, va a decir Mauner. Por lo tanto, no tenemos acceso a comprobar si nuestro lenguaje representa fielmente la realidad, para hablar en términos más clásicos o cartesianos, ¿sí? La idea entonces es que filosofía y crítica están unidas. Crítica es una noción no solamente de análisis, sino que tiene una perspectiva o un tono destructivo. Hay que romper con las supersticiones del lenguaje, hay que romper con la idea de que el lenguaje representa fielmente el mundo y nuestras sensaciones. Y lo que va a decir Mauner en algunas entradas de este resumen de su filosofía del año 22, es que la filosofía que él propone, esta crítica que él propone, se asemeja a la labor de un médico a partir de la observación atenta de los fenómenos lingüísticos para mostrar que aquello que pretende el lenguaje, que representa el mundo, es imposible. Y Mauner termina hablando de que en realidad no hay algo así como una filosofía que pueda
hacerse en términos teóricos, sistemáticos, un poco está pensando en el proyecto de Kant, pero hay filósofos, es decir, hay modos de hacer filosofía, aunque no hay algo así como un gran sistema filosófico. Lo que parece mostrar aquí Mauner de un modo figurativo, así escribe, es que la filosofía es fundamentalmente una actividad crítica, y no es posible elaborar teorías. De ahí que tampoco sea su interés una teoría del significado, no es esa la preocupación de Mauner. Y lo que muestra en varias entradas, yo elegí algunas, es justamente que la realidad es cambiante, la realidad es contingente y el lenguaje también es contingente. Por lo tanto, hay una idea de que el lenguaje no puede aprender la realidad, no la puede fijar en conceptos, justamente porque hay un grado de contingencia y arbitrariedad que impide que eso suceda, ¿no? Es parte de la naturaleza del lenguaje y en algún sentido de cómo percibimos el mundo. Y a partir de esto quiero simplemente hacer una mención a Borges, porque me parece que ha sido un autor que tempranamente entendió la filosofía de Mauner y le incorporó a muchos de sus cuentos. Y en el idioma analítico de John Wilkins menciona Mauner, menciona la importancia del aprendizaje del lenguaje en las infancias, que es un tema que en el siglo XX va a ser muy importante después del giro lingüístico, el problema del aprendizaje de las lenguas, es decir, que es incorporar a quienes no tienen un lenguaje a una comunidad lingüística, es un tema recurrente en muchos autores, Wittgenstein incluido, y Borges, después de hacer esa cita o esa alusión, porque no es una cita, es una alusión a Mauner, habla de esa famosa enciclopedia china donde hay una clasificación de los animales. Y por lo que se ve, esa clasificación es absolutamente arbitraria. Cualquier término general, en principio, agrupa de modo arbitrario cosas que no son semejantes, pero que se nos aparecen como semejantes, ¿no? La distinción entre animales que pertenecen al emperador, que han sido embalsamados, que pueden pertenecer a otra clasificación o a esta misma, que son innumerables, etc. Lo que muestra Borges de un modo muy bello es la arbitrariedad del lenguaje, que me parece que es una figura literaria que capta muy bien las ideas de Mauner. Lo que va a decir Mauner finalmente entonces es que el lenguaje es una herramienta, efectivamente nos sirve para cosas, hay un aspecto pragmático de utilidad del lenguaje. Mauner no reniega de eso, no nos pide que dejemos de hablar, sino más bien que es una herramienta que nos sirve de un modo pragmático para comunicarnos entre nosotros, pero no es una herramienta que nos sirva para conocer el mundo. Y va a decir Mauner, ni siquiera nos sirve para registrar nuestras propias sensaciones de un modo al menos fiel. Fiel en el sentido de verdadero, permanente, justamente porque todas nuestras sensaciones también son cambiantes. Claro, aquí Mauner está leyendo Hume, está leyendo Mach, hay toda una herencia empirista a partir de la cual también indica que no hay algo así como un conocimiento de sense data, ni mucho menos. Lo que hay es lenguaje, pensamiento y lenguaje se identifican en Mauner, es decir, no hay pensamiento o mente sin lenguaje, pero el lenguaje es una herramienta que tenemos los seres humanos, como podemos tener otras herramientas que nos sirven para sobrevivir en el mundo, pero que no nos permiten eso que creíamos que nos daba el lenguaje, que era un acceso a la realidad.
Mauner también está leyendo a Darwin y está leyendo todos los filósofos del siglo XIX que están pensando en una lingüística evolutiva, etcétera, ¿sí? Simplemente esta cita, porque es una cita famosa que está recuperada en el Tractatus, también aparece en Schopenhauer, que es la metáfora de la escada, de la escalera, y la idea de que la filosofía en algún punto tiene una tarea que es destructiva, ¿no? Esos peldaños que va construyendo el lenguaje, especialmente el lenguaje metafísico, porque hay diferentes tipos de lenguaje, eh, hay que derribar, hay que tirar esa escalera o esos peldaños, porque siempre construyen lo que en principio no puede ser construido, que es un acceso a la realidad. El lenguaje en ese sentido genera supersticiones, que uno puede entenderlas en términos de errores, si quieren, con respecto a cómo es el mundo o cómo es la realidad. Entonces el hincapié parece estar puesto en que la filosofía, si bien, y ese es el final de la cita, es una actividad que no tiene fin en principio, porque todo el tiempo el lenguaje vuelve a generar nuevas supersticiones o nuevas edificaciones, parece que la tarea de la filosofía en ese sentido es etética, en un sentido clásico, es incesante, sin embargo es destructiva. Parece que Maunder no da lugar a una propuesta de una filosofía propositiva o constructiva, ¿no? Aunque no sea teórica, pero en aspectos más positivos. Y eso parece llevarlo a un escepticismo, ¿no? Uno rápidamente piensa en Maunder como un autor escéptico en un sentido más general. Y él mismo habla de que su filosofía es escéptica, pero no en los términos, y esto es lo que me interesa rescatar, no en los términos del escepticismo antiguo, griego, sino en los términos de Hume. Y parece raro que hable de escepticismo radical para referirse a Hume, que habló de un escepticismo moderado. Y parece un poco extraño que se refiera a los escépticos griegos en términos de escépticos dogmáticos. Y lo vuelvo a repetir, ¿no? Me dedico a un escepticismo que es epistemológico, hablando sobre todo de sus lecturas sobre Hume. Aquí se entiende un poco mejor cómo está entendiendo escepticismo, porque escepticismo está vinculado a una crítica del conocimiento, solamente que atravesada por el lenguaje. Y habla, de nuevo, de no comprender su filosofía como los escépticos del mundo antiguo, que eran escépticos dogmáticos. Y me interesa rescatar esta descripción de Maunder del escepticismo antiguo. Su propuesta entonces es no dogmática, no teórica, no hay un sistema filosófico. Uno podría pensar que no hay una cancelación de la filosofía completa en Maunder porque hay una investigación que siempre permanece, es una investigación abierta en ese sentido porque el lenguaje, somos parte del lenguaje, el lenguaje circula entre nosotros, no podemos ser seres no lingüísticos, por lo tanto la tarea de la filosofía parece en ese sentido incesante, no termina. Sin embargo, aparece como una tarea destructiva, negativa, escéptica, y fundamentalmente en Maunder lo que aparece en esta metáfora de la escala, en la metáfora de qué lugar queda para la filosofía, aparece la idea del silencio, que es un poco una imagen que también está en el Tractatus, ¿no? Y fundamentalmente pensada con respecto a qué experiencia podemos tener de lo absoluto. Maunder, siguiendo Schopenhauer, me parece a mí, lo que plantea es que puede haber una experiencia mística de lo absoluto, pero justamente es una experiencia no lingüística en un sentido
en el que la filosofía intentó hacer teorías sobre lo absoluto, etc. No despoja el lenguaje de algún acercamiento a esta experiencia y piensa en la poesía como una posible alternativa para acceder a algún tipo de experiencia de lo místico, en términos lingüísticos. El resto es una experiencia de otro tipo, y aquí hay que ver qué entiende por misticismo, recuperar al maestro Eckhart, ver las lecturas que tenía sobre budismo, Schopenhauer. Bueno, es bien complejo. Sebastián es quien está estudiando este autor, así que si hay preguntas sobre estas cosas, a Sebastián y no a mí. Pero la idea es que, y es lo que me interesa recuperar de Mauner, es un autor que se piensa escéptico, es un autor que pone en el eje de la discusión al lenguaje y la relación con la filosofía. La filosofía es crítica del lenguaje, hay una metodología lingüística para pensar la filosofía, hay un profundo giro metodológico. Se da en otros autores, pero creo que Mauner cristaliza eso en el finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y pone un componente que es lo que me interesa, que es pensar el lenguaje no ya en términos singulares, sino que hay que pensar los lenguajes, las lenguas, y sobre todo hacer hincapié en el aspecto social y público del lenguaje. Eso es lo que permite no llevar a su filosofía a un escepticismo de corte solipsista, por ejemplo, como podría ser una perspectiva cartesiana, ¿no? Efectivamente, no podemos representar el mundo con el lenguaje, ya no habla de conciencia, habla de lenguaje. El lenguaje es social, es público, no habría algo así como un problema del mundo externo. Y toda fundamentación del lenguaje o de los usos del lenguaje queda disuelta en explicaciones más bien pragmáticas, de corte pragmatista, sobre la utilidad que tiene el lenguaje. La crítica es necesaria porque el lenguaje tiene un aspecto que es negativo, que es que nos engaña, que genera supersticiones. Ahí está como el aspecto más crítico de Mauner. Y de ahí la necesidad de hacer una crítica del lenguaje. El lenguaje nos hace creer que a cada sustantivo corresponde una cosa, para decirlo en términos más contemporáneos, de una teoría del significado, ¿no? Entonces mi pregunta es, para pensar esta idea de neopirronismo de la que partimos, si es posible plantear esta relación que establece Mauner entre filosofía, lenguaje y conocimiento, desde una perspectiva escéptica que no sea solamente destructiva, que no nos lleve a ese silencio, a esa afasia, que no nos lleve solamente a destruir el lenguaje, sino si es posible pensar en una filosofía propositiva, performativa, la llamo yo, dinámica. Yo creo que es posible y que volver a las fuentes antiguas, volver a sexto empírico a partir de algunas preguntas, nos puede dar algunas claves para repensar la relación entre filosofía escéptica y lenguaje, y para darnos otra perspectiva diferente a este escepticismo radical epistemológico que abraza o defiende Mauner. Y para eso tomo la idea de apraxia, no en términos de la preocupación por la acción o el mundo de la acción o el mundo ético, un poco estos son temas de Sole, más bien es una noción más amplia de apraxia en términos de pensar si la filosofía es viable o no es viable. Si el pirronismo antiguo de sexto empírico es una filosofía coherente y que puede ser puesta en práctica, ¿no? Y fundamentalmente pensarla en términos lingüísticos. Es una filosofía que se propone como una habilidad en el uso de tropos para lograr una equivalencia
estos son tecnicismos de la filosofía sextiana, pero uno podría pensar que la dimensión lingüística en sexto también permite entender qué tipo de filosofía están proponiendo. Claramente es una filosofía antidogmática, es una filosofía no dogmática. Pero ¿qué clase de filosofía se propone? También está vinculada a algunas reflexiones sobre el lenguaje. Con esto no quiero cometer un anacronismo de pensar que Sexto Empírico es un autor que plantea el giro lingüístico en filosofía. Los problemas filosóficos no son problemas lingüísticos en el sentido en el que en el siglo XX lo entendemos, pero sí creo que hay mucho para repensar en la relación entre cómo piensan la filosofía, qué modo de practicar la filosofía puede darse y las reflexiones sobre el lenguaje. Eh, Solo algunas citas para quienes no estén tan, no conozcan tanto Sexto Empírico. Estas citas están traducidas al portugués por Rodrigo. Y la idea es trabajar con el libro 1 de Hipotiposis Pirrónicas, que es el texto más conocido de Sexto Empírico y más discutido, aunque ahora hay mucho trabajo sobre los otros 11 libros que fueron compilados bajo el título de Adversus Matemáticos, donde hay muchos elementos para pensar en este problema que me interesa a mí, que es filosofía y lenguaje. Pero en hipotiposis, ya en la línea 2, está mostrando que proponen una investigación filosófica, no hay algo así como una negación de la filosofía, no parece ser solamente una crítica a la filosofía dogmática, parece más bien una idea de que hay positivamente una investigación que se ofrece, que es la filosofía pirrónica, es decir, no se piensa solo en términos negativos. Y ya en la línea 4 menciona que la filosofía sobre todo es no tanto una filosofía que investiga cómo son las cosas, sino cómo hablamos de las cosas, cómo falamos de las cosas. Y cómo el modelo que van a seguir es el de los historiadores, históricos, los narradores. O sea, hay un modo discursivo filosófico que no es dogmático, no es en un sentido clásico de discurso filosófico, de teoría filosófica, pero sí parece haber una idea de pensar a la filosofía en términos de poder producir algún tipo de discurso filosófico. Y hay que tener en cuenta cuáles son los modelos que Sexto Empírico utiliza o las metáforas que utiliza para pensar en ese discurso filosófico. Al principio habla de los históricos, después va a mencionar a los médicos, metódicos y los reportes o las observaciones que hacen los médicos. Y en Adversus uno puede repensar en la utilidad de ciertas artes, la utilidad de aprender a escribir y leer, y parece que ahí también hay modelos de escritura filosófica, de discurso filosófico, que parece mostrar que hay algo más que una pura actividad destructiva, como la que parece proponer Mauna. La filosofía en sexto efectivamente no es una teoría, ese discurso o este aspecto positivo hay que pensarlo en términos prácticos. La filosofía es una habilidad para utilizar ciertas herramientas, que son herramientas lingüísticas, para usar tropos, para usar argumentos. En apariencia, inicialmente, esos argumentos o esas figuras argumentativas, esos tropos, son utilizados para lograr la equivalencia, para contraponerse a argumentos dogmáticos y mostrar que los argumentos dogmáticos tienen
una fuerza persuasiva similar a un contraargumento escéptico y que no tenemos criterio para dirimir entre esos argumentos en principio que se contraponen, por lo que hay que suspender el juicio o por lo que se sigue la suspensión del juicio, ¿no? Parece una consecuencia lógica también la suspensión del juicio después de esta, y sostenida después de esta equipolencia argumentativa. Pero más allá de los tecnicismos, lo que se acentúa aquí es que la filosofía es se propone como una habilidad, que implica una metodología lingüística, ¿no? Hay herramientas lingüísticas en las que nos tenemos que ejercitar. Y hacia el final del libro 1, Sexto reflexiona sobre el uso de los tropos. Ok, los escépticos utilizamos estos tropos estos argumentos para contraponer el peso persuasivo de los argumentos dogmáticos y usamos diferentes tipos de expresiones para mostrar que no hay un compromiso con esos argumentos, con la verdad de esos argumentos o la negación de esos argumentos. No asentimos, parece que hay un uso de esos argumentos que es solamente instrumental, en el sentido de lograr la equipolencia, pero no hay un compromiso del escéptico con el uso de esos argumentos o con la verdad o falsedad de esos argumentos. Y la idea, y aparece sobre todo en la idea de no aserción, aparece la idea técnica de afasia, es que no afirmamos ni negamos, digamos, parece que no hay ningún tipo de compromiso con el uso de esos tropos, son solo instrumentales. Y para muchos autores, esta idea de no aserción, de afasia, de estas expresiones, de estos tropos, y la metáfora con la que casi se termina el libro 1, de que estos usos de los argumentos escépticos funcionan como purgantes, como drogas purgativas que se remueven, que se expelen, que se eliminan cuando se utilizan, parecen mostrar que Sexto está bastante cerca de la idea de Mauner, aparentemente. Parece que hay una autodestrucción de la filosofía y de los usos de esos argumentos, ¿no? Parece que no hay nada propositivo en la filosofía de Sexto empírico. Combinado con lo que ya habíamos hablado de la metáfora de la escalera, la metáfora de la escala, que también está en Adversus, donde parece que uno efectivamente utiliza el argumento, esa utilización es solo instrumental y una vez que logramos la suspensión del juicio, que el dogmático suspende el juicio, desechamos esos argumentos. Muchos autores han entendido entonces que la praxia, esta idea de que es una filosofía inviable, muestra con la metáfora de los purgantes y la metáfora de la escala, que la filosofía de Sexto empírico, si pretende ser propositiva, que es lo que intento defender yo, es una filosofía incoherente o se autorrefuta. Si hay algún aspecto propositivo, si hay alguna idea de discurso filosófico, es autorrefutatorio, justamente porque el estatus de los argumentos escépticos no tienen ningún, Sexto mismo indica que no tienen ningún valor epistémico, ¿no? Para algunos autores incluso la equipolencia se da en términos de refutación, entonces el uso de los argumentos no es solo instrumental, parece que hay un compromiso asertivo en el uso de los tropos. Por lo tanto, en Sexto empírico lo que aparece es una perspectiva finalmente de autodestrucción de la filosofía. Muchos autores han entendido así, creo que esa es la lectura de Mauner, con la idea de dogmatismo negativo. Si Sexto pretende ser coherente, finalmente están afirmando, están
aseverando cuestiones con sus argumentos, lo que resulta un dogmatismo negativo. Y la posible solución que algunos autores encontraron a esto, efectivamente, es aceptar la autorrefutación para dar coherencia a la perspectiva escéptica. Efectivamente, no hay un aspecto positivo en la filosofía de sexto empírico. La filosofía es una habilidad argumentativa que se cancela a sí misma una vez que hemos subido por la escalera, por la escala. Y la idea de purgante es una idea radical y finalmente hay el término final de la labor purgativa es la afasia, es decir, no podemos pronunciarnos sobre ninguna cuestión. Hay varios autores que intentan dar coherencia a esta perspectiva o piensan la filosofía en términos negativos. Yo creo que Mauner es uno de ellos. Vogelin, sobre todo con la figura de Peritropé, entiende así, creo yo, a sexto empírico. Y McFerran es quien más ha trabajado la idea de la suspensión del juicio y la idea de un purgante y de la autorrefutación radical, ¿no? Como un trabajo más filológico. Sin embargo, si volvemos a la figura técnica de afasia en sexto empírico, a la expresión de los escépticos, no hay aserción en el escepticismo antiguo, y leemos esa última entrada, me parece que habilita a pensar que lo que está haciendo sexto empírico allí es indicar que no están haciendo un uso dogmático de los argumentos, pero eso no implica que no puedan estar expresando lo que en ese momento los escépticos están intentando expresar o lo que les resulta evidente en ese momento, para hablar en términos un poco más técnicos, y parece habilitar otra interpretación de la no aserción o de las expresiones escépticas, que no necesariamente implican una autocancelación o una autorrefutación. Castagnoli sigue esta línea, él habla del self-bracketing, para no pensar en autorrefutación en el escepticismo antiguo, sino más bien pensar que, y es un poco la estrategia de Sexto cada vez que discute con los dogmáticos, hay al menos dos sentidos en los que podemos utilizar la noción de aserción. Una que es absoluta, que es la que usan los dogmáticos, y otra que es relativa, que tiene que ver con expresar lo que nos sucede en un momento y no nos compromete de un modo absoluto ni con la verdad ni con la falsedad de lo que estamos afirmando en ese momento. Es simplemente mostrar, expresar un estado en el que el escéptico se encuentra en ese momento. Eso puede modificarse, eso puede ser diferente en otro momento. Hay una idea de una temporalidad también en el uso de los argumentos, que implica que no hay un compromiso dogmático con el uso de la aserción, y sin embargo el escéptico puede asentir, puede afirmar, puede negar, pero en términos no absolutos, no dogmáticos. Creo que releyendo de este modo a Sexto, uno puede releer otras entradas de sus obras de un modo un poco más amplio. Esta habilidad argumentativa entonces no es simplemente crítica o destructiva. Todas las expresiones escépticas nos muestran que pueden haber usos no dogmáticos que no generen las supersticiones dogmáticas. Ya cierro. Y creo que lo que decía al principio, hay algunas ejemplificaciones
sobre cómo podemos hacer eso a partir de la metáfora con los historiadores, con los reportes médicos, la idea de que se puede registrar lo particular, ese registro es de lo contingente y ese registro es no absoluto, puede modificarse, puede corregirse. Y creo que lo que permite el guiño que hace Sexto en contra de los gramáticos es también la incorporación del lenguaje natural, de nuevo, sin generar o sin querer decir que hay un giro lingüístico ya ahí, pero sí eh, mostrar la importancia de los lenguajes naturales, de la variedad de las lenguas, de los usos, de las reglas que seguimos en esos usos y cómo esos usos y esas gramáticas y esas reglas no tienen los compromisos dogmáticos, ontológicos con lo real y sin embargo nos sirven para comunicarnos, nos sirven para expresar lo que sentimos en ese momento. Y creo yo, y este es el plus, creo que lo que se disputa ahí es que puede haber conocimiento en términos escépticos. Puede haber un desarrollo, un desenvolvimiento de la medicina, de la gramática, de la navegación, de diferentes artes, de un modo no dogmático, ¿no? Entonces, la incorporación de la reflexión lingüística o de estos niveles en los que reflexiona Sexto sobre el lenguaje, me parece a mí que nos habilita a pensar en este aspecto más positivo o constructivo de una filosofía pirrónica, escéptico-pirrónica. Finalmente, entonces, esto es como la síntesis de lo que dije recién. Creo que es posible plantear un neopirronismo contemporáneo diferente al de Mauner, donde el escepticismo no se reduce a una crítica al conocimiento ni a una anulación de la filosofía. Creo que hay aspectos performativos, dinámicos, constructivos, eh, pensando que la filosofía escéptica es una orientación y no un sistema, una doctrina, sino más bien una habilidad argumentativa, lingüística. Y creo que nos permite pensar así al pirronismo, incorporar todas las reflexiones del giro lingüístico del, del siglo XX, que no se aten al problema del significado, sino más bien a mostrar que la filosofía puede incorporar otra metodología, que no es la construcción de teorías, sino una metodología lingüística que nos permite, por supuesto, incorporar el lenguaje natural, el aprendizaje del lenguaje, las diferentes lenguas, etcétera, todo lo que podemos aprender del lenguaje natural, para repensar en nuevos modos de hacer filosofía. Esto simplemente es no caer en algunos errores anacrónicos de una lectura forzada de Sexto empírico. Creo que hay continuidad con Sexto si uno lo lee a través de esta problemática del lenguaje, atada a una idea de una metodología filosófica sobre todo. Y lo que creo que puede aportar una filosofía neopirrónica al problema del lenguaje es repensar la relación de la filosofía y el lenguaje en términos más bien metodológicos. Y no es una cancelación del conocimiento en términos de Mauner, sino más bien es mostrar que hay otras formas de conocimiento que no son dogmáticas, que son, por supuesto, contingentes, provisorios, pero hay conocimiento y es posible producir conocimiento y producir filosofía. La imagen es un poco repensar el lenguaje como como herramientas metodológicas para la filosofía y sobre todo pensar que la filosofía es fundamentalmente una exploración de lo que nos sucede, de lo que nos acontece, de cómo seguir, pero fundamentalmente que no es una explicación definitiva ni la creación de un lenguaje ideal, ¿no? Es una pura exploración. Gracias.
Y acá, por si alguien quiere los textos que use para la presentación. Gracias. Muito bom, Guarda, obrigado. As perguntas e o debate vai ficar para o final, aliás, vamos fazer assim todo o tempo. Então, dito isso, eu vou passar a palavra para o Plínio, a quem eu já agradeci, mas agradeço novamente, que vai falar sobre neopirronismo e a noção do fenômeno. Plínio, te passo a palavra. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o Rodrigo Piauí, né, ao Programa de Filosofia da Federal de Sergipe. Infelizmente, eu não pude estar aí, eu gostaria de ter viajado quando o Rodrigo me convidou. Eu fiquei animado para conhecer Aracaju, não conheço, né? Depois, por questões de data, etc. e tal, eu, infelizmente, não pude ir, né? E fica para uma outra oportunidade. Eu tenho que viajar daqui 10 dias para a Espanha, por 2 semanas, já tinha outros compromissos, e tenho que ir para Salvador. Seria muita viagem no primeiro semestre, infelizmente, né? Mas, enfim, agradeço e lamento não poder estar pessoalmente nesse evento, até para poder escutar presencialmente outras pessoas, porque vejo que é um evento já repetido, importante, e a gente não deveria participar de um evento só para falar, a gente também deve ouvir os colegas, né, e discutir, né? Eu acho que é uma posição muito dogmática, né? Você ir num evento para dizer a verdade e achar que não tem nada para ouvir dos seus colegas, né? Eu acho que a gente tem que ouvir muito e conversar muito, né? Enfim, estou aqui para conversar também. Espero não falar muito tempo, deixar um pouco mais para o debate, né? Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de começar dando uma boa nova para Guadalupe, para Soledad, para o Seba, que eu falei com o Carlos Gazera, e a tradução que a Soledad fez do meu livro A Experiência do Cético deve ser publicada pela Gráfica amanhã, e eu devo receber semana que vem, a tempo de levar para a Espanha e fazer a divulgação lá. Estou combinando com o Carlos Gazera o lançamento na Argentina, vai ficar para o segundo semestre, para quando a Sole, o Seba, Fede estiverem de volta em Córdoba. Não sei exatamente quando vocês vão estar, mas deve ser setembro, outubro, faremos um evento de lançamento na Argentina, né? Então, tem essa boa notícia aqui para vocês, né? O meu livro em português é esse aqui, né? É o livro no qual eu, de alguma maneira, organizei e articulei um pouco uma versão alternativa ao neoperronismo do Porchat. Eu gostaria de começar lembrando, começar mais a parte conceitual, né? Algo que às vezes passa despercebido, eu falei uma outra vez, mas depois eu parei de falar, mas eu acho que é importante lembrar para a gente ter uma certa história, né? Porque, como a Guadalupe falou, neopirronismo começa com o Porchat, mas tem o Vogelin também. O Robert Vogelin também se apresenta como um neopirrônico, né? E eu, para ser sincero, sempre trabalhei com ceticismo, eu me considerava um cético, mas eu não me considerava um neopirrônico. Eu tinha várias críticas, ainda tenho, ao ceticismo do Porchat, né? Mas eu fui convidado para uma banca de doutorado, né, do Bruno Petersen. É bom que esteja sendo gravado, porque assim o Bruno, se assistir, né, vai ver que, mais uma vez, assim, há muito tempo eu não reconhecia isso, mas volto a reconhecer. Quer dizer, quando eu estive na banca do Bruno Petersen, cujo tema era comparar o neopirronismo do Porchat e o neopirronismo do Vogelin, e a orientadora era a Lívia Guimarães, lá na Federal de Minas. Foi aí que eu voltei a dar mais atenção ao Vogelin,
que eu já conhecia os trabalhos, tinha lido os textos do Vogelin sobre Hume, sobre o Wittgenstein, conhecia um pouco, mas para aquela banca eu voltei a ler vários textos do Vogelin, eu estava trabalhando, como sempre, alguns textos do Porchat, e foi aí que eu voltei a trabalhar com mais afinco essa questão. Acabei depois escrevendo meu livro sobre o Porchat, e eu mudei um pouco a minha interpretação do Porchat, passei a fazer objeções um pouco diferentes das que eu fazia, e, num certo sentido, eu me aproximei do neopirronismo, né? Me aproximei do neopirronismo do Porchat, mantendo algumas críticas, ou mudando algumas críticas, mas eu acho que entendendo melhor, né? Então, eu acho que a ideia de um neopirronismo começa com esses dois, mas eu acho que a aproximação mesmo foi feita pelo Bruno Petersen a primeira vez, assim, trabalhada, né? de uma tese de doutorado. Então, isso me serviu também para reorientar um pouco o meu trabalho, né? E aqui começa um pouco, por isso que chama neopirronismo e a noção de fenômeno, né? Eu já não me lembro mais o que o Bruno falou na tese, etc. e tal, mas no começo eu conversei muitas vezes com o Bruno e tal, depois ele se afastou um pouco do grupo do ceticismo, não sei por quê, mas a noção de fenômeno, né, o Porchat fala o que aparece, phenomenon, no texto empírico, é uma noção-chave. Né? O fenômeno é uma noção-chave no texto empírico e é uma noção-chave no Porchat. O próprio título do principal artigo que o Porchat escreveu sobre o que aparece já mostra, porque o que aparece é a tradução que o Porchat dá para fenômeno. Pelo menos durante muitos anos, essa era a tradução. Né? E o que é o fenômeno? Né? Essa é uma boa pergunta. Né? Não é muito claro o que o texto empírico quis dizer por fenômeno, há vários textos sobre isso, e também não é muito claro o que o Porchat quer dizer com o fenômeno. Eu acho que são textos obscuros, é um termo obscuro, é um termo ambíguo, é um termo que exige um cuidadoso esclarecimento. Agora, uma coisa que eu acho que é fundamental para a gente pensar é que esse termo, embora fundamental no texto empírico, embora fundamental no Porchat, ele não é importante no Vogelin. O neopirronismo do Vogelin abre mão da noção de fenômeno. Né? E isso, então, abre uma pergunta. Até que ponto a noção de fenômeno é essencial para o neopirronismo? A primeira resposta é fundamental, porque veja o que o texto empírico diz, veja o que o Porchat diz. Mas o Vogelin fala, não é fundamental. E aqui eu estou do lado do Vogelin. Eu acho que a noção de fenômeno não é uma noção central para o pirronismo, seja ele antigo, embora, é claro que o texto empírico fale do fenômeno, mas, sobretudo, numa versão contemporânea, né, séculos 20 e 21, eu acho que o cético neopirrônico deveria abrir mão da noção de fenômeno para articular o seu discurso filosófico. Né? Quer dizer, é evidente que o cético antigo e o Porchat, né, e o Vogelin escreveram um monte, né, e o que eles escreveram não era puramente crítico. Né? A Guadalupe falou isso agora. Né? A filosofia que se autodestrói é a filosofia dogmática, que é só um tipo de filosofia, não é toda a filosofia. A filosofia pode ser feita de outras maneiras. Né? Então, se alguma filosofia se autodestrói, é a filosofia dogmática, não a filosofia cética. Essa tem um discurso que não é um discurso autodestrutivo. Talvez os argumentos dogmáticos que o cético empregue possam se autodestruir. Mas, por exemplo, o livro primeiro dos esboços pirrônicos, onde o texto empírico apresenta a posição cética, fala dos tropos, das suas expressões, da diferença com as outras filosofias,
Nada disso é autodestrutivo. Isso não se autodestrói. Isso é uma apresentação positiva para o seu leitor, né? Então, digamos, há uma maneira cética de fazer filosofia, né, positiva, e, por exemplo, o Sexto Empírico diz: o critério de ação do cético é o fenômeno. Tá certo? Isso não é autodestrutivo. Ele está explicando para o seu leitor que é possível viver muito bem se você viver, né, de acordo com aquilo que aparece com os fenômenos, né? E viver de acordo com os fenômenos não é algo autodestrutivo, é um modo de vida, é uma forma de vida, né? É a forma cética de se viver, que aparentemente, segundo o Sexto Empírico, é a melhor possível, né? E o Porchat não diz coisa diferente, né? Muito bem, né? Agora, eu vou defender aqui, não longamente, mas dar algumas pistas de por que eu acho que o fenômeno não é uma noção importante, né? Eu acho que tem várias razões, a gente pode discutir. Mas eu vou começar por um ponto que é o seguinte, né? O que é propriamente o fenômeno? Por que o fenômeno pode aparecer como uma noção importante? No texto do Porchat, que eu acho que é uma boa interpretação do Sexto Empírico, discutível, mas certamente uma interpretação plausível, o fenômeno é entendido como aquilo que resta depois da suspensão do juízo. É um resíduo da suspensão do juízo. Isto é, o cético investiga a filosofia, as questões filosóficas, suspende o juízo sobre tudo e, no entanto, ele precisa agir, né? Ele não pode ficar inativo, e ele, então, segue aquilo que lhe aparece. Porque aquilo que aparece, o fenômeno, resiste à suspensão do juízo, né? De alguma maneira, a suspensão do juízo não modifica a nossa experiência do mundo, né? Ou a experiência cotidiana, como nós, em geral, percebemos e pensamos sobre o mundo, né? Então, digamos assim, após a suspensão do juízo, aquilo que começa de positivo, que não é apenas essa destruição filosófica do dogmatismo, é o fenômeno. Por isso que é o conceito central para o Porchat, e é o conceito central para a interpretação que o Porchat dá do pirronismo antigo, né? Toda a parte positiva do neopirronismo, seja do Sexto, seja do Porchat, se constrói em torno da noção de fenômeno, né? Agora, eu tenho um pouco as minhas dúvidas aqui, né? Eu vou levantar uma primeira objeção. Como é que o Porchat suspende o juízo sobre todas as coisas e depois descobre o fenômeno? Ele usa o argumento do desacordo. É porque as filosofias estão todas em desacordo umas com as outras, e depois, diz o Porchat, como na vida cotidiana, o homem comum também está em desacordo sobre tudo, sobre todos os assuntos na filosofia, mas também na vida cotidiana, os homens sustentam posições discrepantes, né, discordantes, que estão em conflito umas com as outras, de tal forma que para toda asserção, né, ou para toda afirmação, há alguém que nega essa afirmação. Portanto, há uma suspensão do juízo, dado o desacordo universal, sobre toda e qualquer afirmação. Em outras palavras, se a gente for usar o termo clássico, né, o Porchat do artigo sobre o que aparece é um neopirrônico rústico, porque ele não faz absolutamente nenhuma afirmação, seja na filosofia, seja na vida cotidiana. Tá certo? Pois bem, qual é a minha opinião? Eu acho que o argumento do desacordo não é tão forte quanto supõe o Porchat. Eu acho que o argumento do desacordo não permite uma suspensão universal dos juízos, seja na filosofia,
seja na vida cotidiana ou até nas ciências. Eu acho que aqui é uma má avaliação do Porchat a respeito do argumento do desacordo. Eu acho que isso vale para a filosofia. Eu acho que, de fato, na filosofia, todas as questões são controversas, né? Todas as maneiras para tentar resolver o desacordo são maneiras controversas, qualquer critério proposto é um critério controverso, e, portanto, na filosofia a gente não consegue resolver de maneira consensual os desacordos. Isso não é verdade na vida cotidiana. Na vida cotidiana nós temos diversas maneiras para resolver desacordos, né? O filme brasileiro ganhou o Oscar ou não ganhou o Oscar? Um acha que sim, outro acha que não. Você vai no jornal, você consulta a internet, você resolve esse tipo de questão. Finalmente um filme brasileiro ganhou um Oscar. Está resolvida a questão, né? Quem ganhou o jogo de futebol, Boca Juniors ou Independiente, né? Você vai e você resolve, porque as pessoas podem ter opiniões diferentes, às vezes elas não se resolvem, mas muitas questões fatuais, elas são resolvidas na vida cotidiana. E mesmo nas ciências, em que talvez existam mais desacordos e menos certezas do que na vida cotidiana, também nas ciências, os cientistas desenvolveram maneiras de resolver os desacordos, né? Como escolher uma hipótese científica em detrimento de outra? Bom, nós temos métodos experimentais, né? Nós desenvolvemos uma série de equipamentos em laboratório, não sei o que, você testa e você consegue estabelecer o acordo entre os cientistas. Muitas vezes não, mas muitas vezes sim. De tal forma que eu acho que o argumento do desacordo ele é poderoso na filosofia, menos poderoso nas ciências e pouco poderoso na vida cotidiana. Tá certo? Então, eu acho que quando a gente faz essa investigação preliminar, essa investigação, assim, antes da parte positiva, né, fazemos essa investigação filosófica, o resultado não é uma suspensão universal do juízo sobre todas as coisas, à maneira da interpretação rústica. Tá certo? Muitas afirmações da vida cotidiana, muitas hipóteses científicas são preservadas, estão ao abrigo, estão protegidas do desacordo, tá certo? Então, eu acho que aqui é um primeiro problema. A noção de fenômeno não é o ponto de partida para a construção da parte positiva do neopirronismo. Entende? Há coisas anteriores que foram preservadas para você construir a posição neopirrônica. O Rodrigo sabe, né? A Guadalupe acho que também, quem leu meu livro sobre sexto empírico, ou um outro texto meu sabe disso, né? Está lá no livro que a Soledad traduziu, que o Seba fez a revisão, que desse exercício da investigação filosófica, o que resulta, em primeiro lugar, é uma maneira de agir e de pensar. Não é a noção de fenômeno. Há uma outra noção que emerge antes da própria noção de fenômeno, que eu chamo de maneira cética de agir e pensar. Tá certo? E aqui começa a parte positiva, digamos assim, né? Se vocês quiserem, do neopirronismo. Tá? Essa é a minha primeira questão, o meu primeiro problema com relação ao lugar atribuído pelo Porchat à noção de fenômeno e à interpretação dele do sexto empírico. Eu acho até que, como interpretação, eu prefiro essa outra que eu estou sugerindo aqui, né? Há um segundo tipo de problema com a noção de fenômeno, com a qual eu concordo em parte, mas não inteiramente, então eu vou tentar explicar um pouco melhor. O que é propriamente o fenômeno segundo o Porchat? O Porchat explica em 2 ou 3 lugares, pelo menos, se não em outros, que o fenômeno é o conteúdo imediato da experiência cotidiana.
ou o conteúdo imediato da nossa experiência do mundo. Então, por exemplo, agora eu estou tendo a seguinte experiência imediata. Diante de mim há uma tela de computador com vários amigos e conhecidos, todos filósofos, que estão com a câmera aberta e outros estão com a câmera fechada. Esse conteúdo, ele é inegável. Que eu estou tendo essa experiência com esse conteúdo, isso é inegável. E é esse conteúdo inegável da minha experiência que o Porchat chama de fenômeno. Tá certo? É um conteúdo, né? Portanto, a gente vai ver, e esse é um tema que vai interessar a discussão, e a Guadalupe, se ele é um conteúdo, ele depende da linguagem. Tá certo? Então, aqui aparece inteiramente a noção de linguagem vinculada à noção de fenômeno, né? Eu não vou tratar muito disso, não dá tempo, mas a conexão está dada, né? Agora, a noção de fenômeno, como insiste o Porchat, ela é indissociável de uma pessoa a quem algo aparece. Porque se algo aparece, tem que aparecer para alguém. Se algo é um fenômeno, tem que ser fenômeno em relação a uma pessoa que percebe esse fenômeno. É como se a noção de fenômeno fosse intrinsecamente relativa. E o próprio Enesidemo teria provado isso nos seus 10 modos, em particular no 8º modo, que é o modo da relatividade, né, o modo prosti, né, que tudo é relativo, né? E aí a gente percebe, então, que essa noção de fenômeno, de fato, parece estar por trás dessa noção do Enesidemo de que tudo é relativo, né? Não tem muito sentido você falar de um puro aparecer, né? Como, por exemplo, no monismo neutro do Bertrand Russell, ou como na interpretação do Marcel Conche do Piron, né? Se algo aparece, é porque aparece a alguém, né? E mais, diz o Porchat, o fenômeno é o que é dado. Por ser um conteúdo imediato, o fenômeno é dado para nós, né? Ele não é inferido, ele não é construído, né? Ele é algo dado, né? E isso, né, para quem vive a filosofia pós-crítica do mito do dado, né, do Sellars, é algo que pode ser altamente problemático, né? Isto é, essa concepção de fenômeno que o Porchat tem, de um lado, abre margem, digamos assim, para o argumento wittgensteiniano de uma crítica da linguagem privada, porque o fenômeno é sempre algo de alguém, e abre margem para a crítica sellarsiana do mito do dado, porque o fenômeno seria algo como um dado. E, de fato, muita gente reage dessa maneira ao neopirronismo do Porchat, usando esses argumentos bastante conhecidos na filosofia analítica, talvez na filosofia contemporânea de um modo geral, né? Em que, de um lado, o Porchat pareceria defender um reducionismo. Isto é, você teria um pouco a maneira dos positivistas lógicos, Schlick, Carnap, né? Pelo menos do Carnap, da construção lógica do mundo, né? Onde nós teríamos proposições elementares que tratariam dos dados, dos sentidos, tá certo? E depois teríamos construções, por exemplo, construiríamos um mundo público, um mundo de objetos e de coisas materiais, mas que, no fundo, o cético aceitaria a ideia de que essa linguagem sobre objetos materiais num mundo público, em última instância, ela é redutível a uma linguagem sobre os fenômenos que ele tem. Outro tipo de objeção, que é similar, abriria a porta para o idealismo. Na medida em que o fenômeno é algo que é relativo a alguém, o mundo, a realidade, não passaria dessa realidade fenomênica. Expressão que o próprio Porchat usa, que o realismo cético é um realismo fenomênico, não é um realismo das coisas de um mundo independente. Eu acho que essas duas críticas estão erradas,
Eu entendo de onde elas procedem, eu tentei mostrar que há uma motivação para essas objeções, mas que elas, apesar disso, elas interpretam mal tanto a noção de fenômeno no Porchat, quanto a noção de fenômeno no sexto empírico. Mais uma vez, é um assunto longo e complexo, mas eu gostaria só de dar o seguinte argumento. Embora o Porchat defina o fenômeno como conteúdo imediato da experiência cotidiana, o fenômeno não é algo subjetivo para o Porchat. Tá certo? Ao contrário, foi justamente quando o Porchat percebeu que a noção de fenômeno, já lá no sexto empírico, não era algo subjetivo, que ele se transformou num cético pirrônico. Ele rejeitava o ceticismo antigo, rejeitava a posição pirrônica do sexto empírico, quando ele achava que o fenômeno era uma representação mental ou uma afecção subjetiva da pessoa. Quando ele percebe que essa interpretação é falsa, que não há, digamos assim, uma identificação do eu com uma mente, da percepção como uma modificação da alma, né? Mas que o que aparece, no final das contas, são as coisas. Então, se o cético põe o mel na boca e sente a doçura, ele sente que o mel é doce, ele percebe que o mel é doce, é o mel que aparece doce. É uma coisa que aparece para ele. Claro que coisas subjetivas também aparecem, tá certo? Se ele tem uma cárie no dente e ele tem uma dor de dente, a dor de dente é o que aparece, e é subjetiva, porque é uma dor. Mas a maioria dos fenômenos, eles são eventos no mundo, são coisas no mundo que aparecem para nós, tá certo? Então, eu acho que tanto a acusação de reducionismo quanto a de idealismo são falsas. A de idealismo, ela é falsa porque o fenômeno não é algo subjetivo, embora o fenômeno apareça para alguém, sempre para o Porchat, né? De outro lado, eu acho que não há reducionismo, porque o reducionismo é uma tese dogmática. Na medida em que o cético suspende o juízo sobre todas as formas de dogmatismo, ele suspende o juízo sobre todas as formas de reducionismo. E se vocês forem ver, por exemplo, o Porchat sempre criticou e se afastou do positivismo lógico. Todas as referências que o Porchat fez ao longo da trajetória, da carreira acadêmica dele, todas as referências ao positivismo lógico foram críticas. O Porchat não é um redutivista, ao contrário, o Porchat sempre se aproximou do Quine, e como a gente sabe, o Quine fez talvez a primeira e grande crítica do reducionismo, do positivismo lógico e do Círculo de Viena. O Quine não é um reducionista. Então, eu acho que há uma má interpretação da noção de fenômeno quando a gente critica o Porchat como reducionista ou como idealista. Que tipo de problema eu veria, além disso, na questão do fenômeno, então, se não são esses, né? Se o fenômeno é algo positivo. Desculpa, se o fenômeno não é algo subjetivo, mas o fenômeno é o próprio mundo que aparece para nós, né? Eu criticaria, em primeiro lugar, o Porchat não por ser idealista ou subjetivista ou reducionista, mas eu criticaria o Porchat por uma determinada forma de relativismo. Tá? Eu acho que, embora a relatividade que o Porchat aceita não é a relatividade de um idealismo ou de um reducionismo ou de um subjetivismo, mas talvez se possa dizer, sim, que há uma relatividade da intersubjetividade. Porque, no final das contas, o Porchat diz objetivamente que, para ele, a objetividade não é senão a intersubjetividade.
Isso é explícito. E, portanto, eu acho que isso é problemático. Tá? Eu acho que o Porchat é levado a defender digamos assim, essa interpretação da objetividade como não passando de uma intersubjetividade, porque ele continua atrelado à noção de fenômeno. Se ele abrisse mão da noção de fenômeno, como faz o Fogli, né, por exemplo, ele não precisaria dizer que a objetividade é, no final das contas, uma intersubjetividade. Ele poderia continuar mantendo uma noção de realismo sem precisar ser um realismo fenomênico. Tá? Então, eu acho que aqui é um dos problemas em que a noção de fenômeno, mesmo quando ela é bem compreendida, ela pode ser problemática. Tá? Ela pode ser problemática. Há um outro tipo de problema que eu gostaria de levantar, que é o seguinte, que diz respeito à linguagem. Também não vou me aprofundar, mas eu vou falar assim, né? Nós vimos que o fenômeno é o conteúdo imediato da experiência. Esse conteúdo depende da linguagem, tá certo? Se o fenômeno é, como quer o Porchat, o mundo com seus objetos e com seus eventos, e o conteúdo do fenômeno é, em parte, determinado pela linguagem, então, de alguma maneira, o mundo é determinado, em parte, pela nossa linguagem. Então, aqui a gente vê que a ameaça de idealismo se reintroduz nessa concepção do fenômeno como o conteúdo da experiência. Tá certo? Então, agora, eu acho que o Porchat aqui, ele foi um pouco desencaminhado pelo Quine. Quer dizer, ele defendeu a teoria, lá no texto dele, sobre o que aparece, em que o fenômeno, ele pode ser, e isso está no sexto empírico, ele pode ser sensível ou pode ser inteligível. O fenômeno para o Enesidemo era sempre sensível, mas o fenômeno para o sexto empírico pode ser sensível e inteligível. E o Porchat, se apoiando no Quine, portanto, dando um desenvolvimento contemporâneo para a noção de fenômeno com base nas doutrinas do Quine, o Porchat sustentou que a diferença entre o sensível e o inteligível era uma diferença só de grau, não de natureza. Portanto, na medida em que o conteúdo do fenômeno sensível e do fenômeno inteligível era determinado em parte pela linguagem, a diferença era só o grau e não de natureza, eu acho que o Porchat foi levado a pensar que o fenômeno, todo o campo do fenômeno estava permeado pela linguagem. E essa tese da continuidade do sensível e do inteligível era uma confusão do Porchat. Era uma confusão do Porchat. Porque uma coisa é eu ter um fenômeno inteligível. Por exemplo, eu penso num unicórnio. Outra coisa muito diferente é eu perceber um cavalo na minha frente. Quando eu vejo um cavalo na minha frente, de fato, há um objeto material no mundo que se impõe à minha percepção. Os fenômenos mentais não são assim. Tá certo? Então, eu acho que o Porchat, ao usar a doutrina do Quine, da continuidade entre enunciados sensíveis e enunciados observacionais e enunciados teóricos, aplicando para o sensível e inteligível, ele foi levado a confundir, achando que todo fenômeno tem o mesmo estatuto ontológico. E isso é um erro. Isso é um erro do qual ele só veio se dar conta no final da vida dele. E aqui talvez valha a pena dizer, embora outros tenham dito, acho que foi o Victor Hirschbruch-Schwarz, que foi orientando dele, que foi uma das pessoas que insistiu com o Porchat de que todos os fenômenos não podem ser colocados no mesmo contínuo. Tem fenômenos distintos. Entendeu? E isso eu acho que foi um erro que ele só foi corrigir em 2013 no artigo dele sobre sexto empírico, mas ele nunca trouxe isso de volta para o neopirronismo dele.
que se ele tivesse feito essa distinção lá atrás e tivesse abandonado a noção de fenômeno, ele teria preservado a noção de objetividade, tá certo? E não teria esse risco, né? Teria aberto mão de uma relatividade, de um relativismo, e talvez ele tivesse evitado de maneira mais consistente a ideia de afirmações e conhecimento do mundo, tá certo? Então, aqui eu acho assim, na primeira versão do Porchat, onde ele viu uma continuidade entre fenômeno sensível ou observacional e o fenômeno inteligível ou teórico, né, ele via essa continuidade, ele transportava do mundo mental a linguagem para o mundo objetivo. Se ele tivesse dois tipos de objeto, ele perceberia que a linguagem determina apenas as nossas percepções sensíveis e os nossos pensamentos, mas não determina nem parcialmente os objetos e os eventos no mundo, porque eles são fenômenos de outro tipo, se você quiser usar o nome ou a palavra fenômeno, tá certo? Talvez por isso mesmo o Porchat tenha interpretado mal também a ideia de afirmação, e é isso que aparece um pouco na palestra da Guadalupe, já conversamos, aqui talvez eu discorde um pouco da Guadalupe. E depois eu passo para um ponto de acordo e encerro, né? Que é o seguinte, o Porchat, a princípio, achou que o cético não podia fazer afirmação nenhuma, desde que a afirmação tenha pretensão de verdade ou a pretensão de corresponder à realidade. Né? Por isso mesmo que ele era um rústico. Toda e qualquer afirmação tem a pretensão de verdade, tem a pretensão de dizer a realidade das coisas, e o cético não faz isso, portanto, o cético não faz asserção nenhuma. Eu acho que o cético pode fazer muitas asserções. Como a Guadalupe até lembrou no final, falou assim, olha, quando tem a afasia, o que o sexto empírico está dizendo é eu não faço afirmações sobre as questões não evidentes que são investigadas pela filosofia. Outras afirmações eu posso fazer, o cético pode fazer. Então, eu acho que é preciso interpretar melhor a noção de expressar o fenômeno da noção dogmática de falar sobre o fenômeno, mostrando a verdade sobre o fenômeno, né? No caso, assim, Porchat chamava de uso tético e uso não tético da linguagem, né? Isso também não é muito claro, mas, de qualquer maneira, o Barry Stroud usava uma expressão que eu acho boa, embora deva ser discutido, onde ele fala assim, a mesma forma de palavras pode ter dois significados diferentes. Se eu disser, a folha de papel é branca, isso pode ter um significado comum, e a mesma forma de palavras pode ter um significado filosófico, que é diferente. Você pode não fazer a afirmação filosófica usando essa forma de palavras, a folha de papel é branca, né? Ou você pode sim fazer a afirmação dessa forma de palavras se for uma afirmação cotidiana no dia a dia, né? Na primeira interpretação do Porchat, eu acho que o Porchat pensava que como a realidade estava impregnada de linguagem, o nosso pensamento, a folha de papel é branca, ela corresponde à experiência do mundo, a folha branca de papel que aparece para nós, porque ambas têm o mesmo conteúdo. Haveria uma espécie de correspondência entre o nosso pensamento e aquilo que aparece, porque ambas têm o mesmo conteúdo. Tá certo? Então, a nossa afirmação é verdadeira e o mundo mostra que isso é verdadeiro, mas o Porchat dizia que isso não é uma afirmação sobre o mundo. Quando nós dizemos ou pensamos a folha de papel é branca, nós estamos apenas expressando aquele conteúdo que já está embutido no próprio fenômeno.
tá certo? A ideia de expressar o fenômeno pressupõe que o conteúdo já está no próprio fenômeno do mundo, e isso é inaceitável. Eu acho que isso é inaceitável filosoficamente, né? O que o Porchat faz depois é algo que me parece muito mais satisfatório. Ele vai, de maneira quainiana, seguindo Quine de novo, ele vai dizer, tem o fenômeno e tem uma frase, né, que está associada ao fenômeno. Então, a gente aprende a usar a folha de papel é branca diante de folhas de papel branca. Se a folha de papel é verde ou azul, a gente não vai afirmar, nós vamos negar. E por isso, por meio da experiência, do treinamento e do aprendizado, a gente correlaciona os fenômenos às frases. Abre-se mão da ideia de que o conteúdo dos nossos pensamentos e das nossas percepções é o mesmo conteúdo do fenômeno no mundo, certo? Então, eu acho que a linguagem, portanto, deixa de permear o mundo dos fenômenos entendido como objetos e eventos no mundo. E, portanto, desaparece o medo de idealismo, reducionismo, subjetivismo e até intersubjetivismo, se a gente abrir mão da noção de fenômeno, que eu acho que a gente pode abrir mão, ou deve, né? E um último assunto, porque aí eu já vi que eu falei um montão também, eu queria falar menos, mas é difícil ser claro sobre assuntos difíceis como esses e complexos, né? Que a noção de fenômeno, e aqui a Guada vai estar de acordo comigo e vai gostar, a noção de fenômeno ela é muito passiva. A noção de fenômeno é aquilo que se impõe a nós, né? É o que é dado, é aquilo que eu não posso senão assentir, aquilo a que eu devo necessariamente assentir. Então, há toda uma concepção da passividade do cético em oposição à atividade dogmática dos filósofos. Deixa eu retomar o ponto aqui. Normalmente se pensa que o dogmático dá o assentimento de livre e espontânea vontade e que, portanto, ele age, ele atua, né, no mundo de maneira livre, de acordo com o seu pensamento, e o cético seria apenas uma espécie de robô mecânico que segue os fenômenos conforme o fenômeno empurra ele ou se impõe a ele nessa ou naquela direção. Tá certo? E eu acho que isso está errado, porque se isso tivesse certo, por exemplo, o cético teria uma teoria da ação. Entende? O cético, isso seria uma forma de dogmatismo, dizer que não há ação, que tudo é determinado causalmente, que ele, cético, só age, só atua causalmente. Né? Eu acho que a própria ideia da suspensão do juízo, ela é ora descrita de maneira passiva, né? O Sexto Empírico diz, o Porchat, somos levados à suspensão do juízo, como às vezes ele usa o verbo na ativa, e, portanto, suspendemos o juízo. Quer dizer, aquilo que o cético faz não é nem resultado de uma deliberação autônoma, livre-arbítrio, nem é algo meramente passivo, entende? Não é meramente causal, não é mecânico, né? Eu acho que o cético não tem uma teoria das ações humanas como resultado do livre-arbítrio, nem como resultado de ações causais, certo? Ele suspende o juízo sobre essa questão filosófica, né? Agora, a noção de fenômeno sugere que o cético vai ficar com o mínimo possível, que é aquilo que se impõe a ele por necessidade, e só aí que ele vai agir. Eu acho que essa é uma imagem falsa do neopirronismo. Tá certo? Jogar fora a noção de fenômeno, ou do que aparece, nos ajuda a nos livrar disso que a Guadalupe gosta de chamar de quietismo, né? O neopirronismo quietista.
né? Então, a noção de fenômeno ela é ruim também desse ponto de vista, né? Bom, falei um montão. Eu queria agradecer a atenção de vocês. Espero ter sugerido fortemente que essa não é uma boa noção para a gente articular uma versão contemporânea do neopirronismo. Muito obrigado. Obrigado, Plínio, mais uma vez. Bom, a gente tem alguns minutos para o debate. Vou passar imediatamente a palavra para quem quiser fazer questões. Então, levantem a mão. Gabriel, se puder abrir a câmera. Seba também tem questões. Não é obrigatório abrir a câmera, evidentemente, mas podendo é bom. Então, começo com o Gabriel, que eu vi primeiro. Não, ele só está batendo palma, desculpa. Aqui, pelo que eu estou vendo, temos questão do Seba. Seba, te passo a palavra. ¿A mí? Sí, perfecto. Bueno, yo quería comentarle algo a Wada, perdón, voy a hablar en español, voy a tratar de hablar lento, cualquier cosa me dicen porque me cuesta un poco a mí. Primero me encantó la exposición, pareció muy interesante y me hizo pensar algunas cosas que yo venía como ahí teniendo en la cabeza y lo anoté un poco, así no se me hace tan confuso. No es una pregunta, es como algo para hablar, que en realidad la duda que tengo es si no es una especie de salida por arriba del laberinto, de por ahí el problema que hay en Maunder con la positividad, etc. Entonces, el problema de la destrucción y construcción en relación con el escepticismo es un tema que Maunder retoma en diferentes momentos de su obra. O sea que es una preocupación, no es algo meramente anecdótico. Yo creo que la crítica efectivamente es destructiva en el sentido de que destruye dogmas, sistemas filosóficos, pero me parece, y esta es como la duda que tengo, que la tarea destructiva de la crítica no está ligada a la negatividad. Es decir, uno tiene dos pares de conceptos, que es negativo-positivo, destructivo-constructivo, y creo yo, estoy pensando, que en Maunder lo destructivo puede estar asociado a la positividad, en el sentido en que uno se va sacando dogmas de encima y para él esa liberación dogmática es la tarea de la filosofía y yo creo que él entiende así el escepticismo. De hecho, él dice en un momento que vos lo mencionaste cuando habla de Hume como la cumbre del escepticismo y también lo hace con Montaigne, lo hace en el sentido de que son los grandes liberadores del espíritu humano. Entonces, me parece, no sé si es una especie de juego medio conceptual o si tiene algún sentido, pero creo que puede ayudar un poco, quizás, al menos pensarlo, que es lo que yo estoy haciendo, tratar de entender qué entiende por escepticismo Maunder. Y otra cosa que, para terminar rápido, que en la última obra, él vuelve a retomar el problema de la negatividad y dice, bueno, en el prólogo, yo voy a proponer algo al lector que es mi propuesta positiva de un misticismo sin Dios, que lleva al silencio. Entonces, me parece que apoya un poco esta idea de que porque ese misticismo se logra a través de la destrucción total del lenguaje y es a la vez una propuesta positiva. Entonces me parece que también ayuda a tratar de entender o pensar cómo se relaciona el escepticismo o la filosofía con el misticismo. Porque yo ahora estoy pensando un poco que él es un místico, cosa que antes no pensaba, pero no es un místico afilosófico. Entonces ahí me parece que hay algo para pensar al menos. No sé qué opinas vos. Bueno, gracias, Seba. Creo que tal vez no es siempre equiparable positivo, constructivo,
negativo destructivo, me parece que hay que jugar de un modo, incluso en Sexto o en lo que expone Plinio, en esto de lo pasivo y lo dinámico, me parece que hay que pensar que no son momentos rígidos, ¿sí? Justamente como es una habilidad, hay momentos que son más constructivos. Ahora, yo entiendo la idea de liberación en Mauner como algo que aparece en un horizonte, más que como algo realizable, porque justamente no podemos abandonar el lenguaje, incluso en la experiencia mística, es solo momentáneo. Entonces, esa liberación me parece que es como un horizonte de sentido. Digamos, si en el escepticismo antiguo la investigación es una investigación de la verdad, aunque no podamos estar seguros si llegamos o no, me parece que la liberación aparece así, como una meta, en un horizonte, pero no creo que sea una liberación absoluta, es siempre momentánea. Entonces, entiendo que hay un aspecto positivo, si querés, que es una liberación, pero al mismo tiempo hay en Mauner, y esto no está en Sexto, la idea de que el lenguaje nos engaña. Entonces, yo ahí veo un aspecto negativo que no encuentro en cómo Sexto habla del lenguaje natural, por ejemplo. Sí veo que hay un problema con los dogmas, con el dogmatismo que nos genera ansiedad, precipitación, pero no, fíjate que no hablan de engaño. En Mauner es mucho más negativo el diagnóstico, por lo tanto la terapéutica es más destructiva en ese sentido. Y lo segundo, yo no estoy segura que la propuesta mística sea una propuesta filosófica. Yo creo que es algo fuera de la filosofía. Yo, de nuevo, yo soy una Wittgensteiniana. El especialista en Mauner sos vos. Pero me parece que la filosofía te lleva, como para hablar en términos tractarianos, como al límite, una filosofía como del límite. Pero todo eso que queda, o esa experiencia, que la filosofía, es como si la filosofía te llevara a ese punto, pero esa experiencia parece más bien religiosa. Y Mauner dice en el texto que vos citás, bueno, yo comencé fundamentalmente analizando el concepto de Dios. Así empieza la crítica, ¿no? Entonces, religión y filosofía en Mauner, a mí me cuesta ver que eso sea algo así como una filosofía positiva. Eso. Me parece que es la apertura en la experiencia religiosa, o poética o artística en términos de Schopenhauer, si querés, estética, pero no filosófica en un sentido, y además es no discursiva. Eso. Muchas gracias. Bom, se ninguém levantou a mão para fazer perguntas, eu vou passar à frente e aproveitar que ninguém levantou a mão para fazer uma questão para o Plínio. Bom, Plínio, eu achei essa uma exposição um pouco diferente sua, digamos assim. São temas que você já vem tratando há algum tempo, mas eu tive a impressão de que o modo como você tratou os temas agora, que isso parece que é uma coisa, uma espécie de mudança de sentido na sua pesquisa, porque não que você não tenha pensado essas coisas, mas o modo como você encadeou agora representa, me parece, um rumo um pouco diferente. Então, eu queria te ouvir sobre isso, no sentido de que o que você está pensando como programa de pesquisa, a partir desse rumo. A outra coisa que eu queria dizer e perguntar
Eu achei bastante interessante, tendo isso em vista, o modo como você começou por uma crítica à noção do fenômeno e depois fez uma reabilitação do Porchat, não obstante a noção do fenômeno que foi criticada, e desenhou um Porchat, digamos assim, capaz de correlacionar um certo realismo com um certo correlacionismo que não é relativista, mas realmente que você entende que precisa ser mais depurado. Mas nesse sentido, eu poderia dizer que o que você, no que diz respeito ao fenômeno, que existe uma espécie de campo de possíveis aparentes inerentes ao objeto que aparece. Então, por exemplo, no caso do mel que você usou, que é um exemplo clássico, o mel parecer doce ou amargo, a depender do estado em que se encontra correlativamente quem o prova, é revelador do mel. Sim, eu acho que você tem razão nessa ênfase. E nesse sentido, justamente, ele não poderia parecer voando ou do, ré, mi, fá, porque o que ele aparece tem que estar contido como uma espécie de propriedade nele próprio, e se isso não seria uma contribuição para pensar assim, não seria uma contribuição para uma posição realista acerca da prevalência do objeto que aparece com relação ao sujeito que percebe a aparência. Não sei se deu para entender, minha pergunta, acho que é uma pergunta meio desorganizada, mas ela tem a ver com a primeira pergunta do programa de pesquisa. Tá bom? Obrigado. Bom, Rodrigo, talvez assim, não era o Pascal que falava que tudo depende de como você organiza as ideias. As ideias podem ser as mesmas, mas conforme você coloca elas, você diz coisas diferentes, né? É que nem alguém falar assim, o jogo foi bom, mas cansou, ou o jogo cansou, mas foi bom. Tá certo? Você está dizendo coisas muito diferentes, dizendo a mesma coisa, né? Então, de fato, é isso. Quer dizer, eu não pretendi dizer nada de diferente que eu já não tenha escrito ou dito, publicado, mas talvez eu tenha dado uma ênfase um pouco diferente, e aqui eu aproveito para fazer uma propaganda do livro que o Valdomiro está organizando, o Rodrigo participa, a Guadalupe também, né? Um livro em minha homenagem, em que eu, talvez por conta disso, talvez eu tenha me dado conta de deixar mais clara qual é a diferença entre o que eu penso e o que o Porchat pensa. Porque se as pessoas não param para ler com atenção, talvez elas não percebam as diferenças. E, na verdade, tem muitas. Eu acho que tem muita continuidade. Por exemplo, esse texto meu, A Maneira Cética de Agir e Pensar, eu acho que ele é 95% um texto do Porchat. Mas quem conhece os textos do Porchat e leu esse texto com atenção, fala, mas Plínio não tem nada a ver, é muito diferente. E eu não me dou conta de que é tão diferente, porque eu acho que é isso que você falou, mas na sua segunda pergunta, acho, que assim, que eu encontro elementos no Porchat para reabilitar, não a noção de fenômeno, hein? Mas reabilitar elementos do neopirronismo do Porchat que, às vezes, o próprio Porchat não articulou tão bem, nem de maneira tão clara. Por exemplo, eu falo muito de experiência do mundo. No começo, o Porchat falava o que aparece. No final da vida dele, ele traduz a noção grega de to phainomeno por experiência do mundo. Primeiro sem hífen, e depois ele põe com hífen. Entendeu? De qualquer maneira, o que eu acho assim, o Porchat também muda às vezes e as pessoas não se dão conta da importância do que mudou. Então, às vezes, você vê gente falando assim, o Plínio só está repetindo o Porchat, entende? Não é verdade.
entendeu? Tem gente, o Roberto Bolzani sabe isso bem, porque ele acompanhou as discussões, mas tem muita gente que às vezes não percebe essas, que não são só nuances, porque o Porchat escreveu pouco, eu também não escrevi muito. E a gente é meio sintético, às vezes, para algumas coisas, não sai escrevendo aos montes para explicar. Então, aqui, por exemplo, eu parei para explicar esse ponto fundamental que está implícito, ou tem 2 pagininhas no meu texto, no livro inteiro, e que talvez seja muito mais fundamental do que essas 2 páginas sugiram, entendeu? Ou um parágrafo grande, entende? Que é o seguinte, quer dizer, qual é o lugar da noção de fenômeno, qual é a importância, como entende, quais são... Entende? Aqui, hoje eu tentei fazer uma coisa mais sistemática, então... não é que eu tenho um novo projeto de pesquisa, eu acho que eu estou querendo chamar a atenção para coisas que talvez não tenham sido bem percebidas ou bem discutidas, né? Eu acho que tem muito essa imagem que, por mais que a gente tenha tentado se livrar e venha se livrando nas últimas décadas com interpretações melhores, sempre fica um pouco essa ideia: o cético não pode fazer afirmação, não pode ter crença, não sei o quê. Isso tudo é uma bobagem. O Porchat mostrou, mas às vezes o Porchat não se livrou de todos os problemas dessas imagens tradicionais. Às vezes ele acabou se livrando com o passar do tempo, mas nos textos mais avançados, não no primeiro, entende? Então, eu acho assim, eu não tenho um projeto novo de pesquisa na filosofia. Eu continuo com isso que eu chamo de o meu neopirronismo, que inclusive eu ponho como neopirrônico Barry Stroud, coisa que é controverso. O Vogelin estaria do meu lado. E o próprio Barry Stroud, eu acho que não repudiaria como não repudiou e achava interessante esse tipo de apropriação e interpretação da filosofia dele, entendeu? Que permite, então, desenvolvimentos que não estão no Porchat e tal, porque no final é isso, quer dizer, você está refletindo algumas questões, né, próprias. Por exemplo, no meu livrinho A Experiência do Cético, o capítulo 5 sobre a análise conceitual da noção de percepção, ele pode parecer um texto introdutório, e para as questões de filosofia da percepção, mas, de outro lado, ao interpretar o conceito de percepção na vida cotidiana, tal como nós usamos, como um conceito relacional, me opondo, por exemplo, aos representacionistas, eu não estou desenvolvendo uma teoria filosófica, mas eu estou interpretando o nosso uso, mostrando o uso da palavra percepção, ele é relacional. Então, quando o Porchat traduz o fenômeno por experiência do mundo e usa o hífen, ele está subscrevendo uma noção relacional de percepção. Mas ele não discute isso. Eu discuto, entendeu? Quando ele traduz fenômeno por o que aparece, ele parece ter uma noção representativa da percepção, é o conteúdo da minha experiência. Entende? E talvez ele não tenha se dado conta dessa mudança. Então, meu capítulo 5, embora não seja uma teoria filosófica, seja uma análise do uso cotidiano da percepção, de acordo com uma concepção relacional da percepção, eu acho que eu estou dizendo isso, coisa assim, não pode ter idealismo no ceticismo pirrônico, porque a percepção é relacional, entende? Nós estamos imersos no mundo, em relação com objetos, percepções, com outras pessoas, entende? Mas, enfim, não sei se eu respondi muito bem a sua primeira pergunta, mas acho que a primeira eu respondi razoavelmente, né? Não sei se eu respondi muito a segunda, que, como você falou, não ficou tão claro qual era o foco, né, da segunda, mas é isso, a minha interpretação do Porchat está no meu livro sobre o Porchat, e o que eu penso a partir, filosoficamente, é, entre outras coisas, uma discussão com o Porchat, não só, né, uso muita coisa, mas eu acho que, assim, como no Brasil e etc., a gente discute pouco,
pouca filosofia, poucos textos escritos, o próprio autor, com frequência, não tem a oportunidade de explicar melhor certas coisas para os seus leitores, que eu acho que estão no texto, mas as pessoas, às vezes, não estão enxergando, ou não estão enxergando suficientemente, ou, às vezes, eu mesmo não expliquei de maneira adequada para os meus leitores se darem conta, né? Então, e o que eu acho que é uma pena, né? Porque, de fato, a gente tem uma comunidade e a gente debate muito oralmente, às vezes debate um pouco por escrito, mas, de fato, a gente debate muito pouco por escrito, que é onde a gente tem condição de levar adiante, não vou dizer assim, um projeto novo, mas aspectos desse projeto que estão pouco desenvolvidos e poderiam estar mais bem desenvolvidos, né? Então, para ser sincero, eu não tenho feito muitas novas pesquisas ou reflexões ou textos em que eu vá descrever coisas, a não ser nas respostas que eu dei aos textos que foram escritos, né? Algumas coisinhas eu acho que eu avanço, não muitas, mas eu estou com outros projetos na minha cabeça, filosóficos, é mais de pensar a partir do Montaigne essa atividade na vida cotidiana, né? Ver o filósofo cético em ação, né? Interpretando Montaigne, e mais para frente talvez escrever alguma coisa nessa direção, né? Mas também eu estou com um projeto literário, né? Como você sabe, né? Quer dizer, se a filosofia, se o cético não tem teorias filosóficas para fornecer, né? Isso não quer dizer que o cético não tenha uma concepção do mundo, da vida cotidiana, de coisas importantes na vida cotidiana, mas que não serão expressas à maneira teórica, conceitual, argumentativa, mas serão expressas de maneira metafórica, narrativa, entendeu? E que talvez isso seja mais persuasivo do que os argumentos filosóficos, né? Que, de alguma maneira, certas ideias que estão vinculadas a toda experiência filosófica que eu tive de leituras de filosofia ao longo da vida, que transparece, de alguma maneira, nos textos literários falando da vida, e não tanto das abstrações filosóficas, né? Então, eu tenho esse projeto que, de alguma maneira, relaciona ceticismo com literatura, né? Sim, sim, sim. Bom, eu acho que era isso, está claro para mim. Eu queria entender para onde sua filosofia está indo e para onde você, como filósofo, está indo, porque são dois movimentos que são meio concomitantes, mas não são necessariamente um espelho do outro. E um esclarecimento conceitual. Obrigado. Solei, infelizmente a gente já está na hora da próxima mesa, então te peço desculpas, mas acho que é mais oportuno fazer a pergunta depois num debate informal, algo assim. E queria então encerrar essa mesa agradecendo muito, mais uma vez, o Guadalupe, o Plínio, ao William, que já agradeci também, e aos demais pela paciência, pela acolhida e pela atenção. A gente já está na hora da mesa seguinte, que vai ser coordenada pelo Daniel, que está aqui. Então, acho que todo atraso, sempre tem algum atraso, eu acho que talvez a gente possa ter 4, 5 minutos para uma água, ir ao banheiro, fazer um café, um mate, alguma coisa assim, e já voltamos com a coordenação do Daniel na próxima mesa. Correto, William? Está de acordo? Ok. Obrigado, pessoal. Diga, Plínio. Não, eu ia perguntar, o link é o mesmo? Acho que sim, né, William? Sim. Sim. Isso. Não, senão eu ia falar para a Soledad fazer a pergunta, a gente ficava conversando aqui enquanto vocês vão tomar uma água. Pode ser também, não tem problema. Acho que não tem problema. ¿Vas a seguir grabando, Rodri?
Vai seguir gravando, William, ou vai fazer uma pausa agora de gravação? Acho que é melhor, né? Vou fazer uma pausa. Isso. Facilita para a gente na hora de colocar no canal. Exato, porque senão fica muito volume de dado para ser subido. Isso. Então, eu vou pedir para a Rayane para ela encerrar a gravação, Rayane. E aí, enquanto a gente vai se preparando aqui, vocês vão conversando aqui. Na verdade, eu acho que o pessoal também da